Vou trazer um pouco para você aqui hoje o que aconteceria se a Selic viesse muito para baixo, 11%, 10%, dentro do fundo MXRF. Será que seus dividendos seriam afetados de maneira muito intensa? Eu acho que o ponto importante é o seguinte, tá, pessoal? A gente entendeu o que tem dentro do portfólio. Como você vê aqui nessa imagem, apenas 7% do fundo MXRF ele é CDI. 78% ele é atrelado à inflação, a IPCA+, ou INCC+. E vai ter uma parte ali que é 15% aproximadamente dentro de outros fundos imobiliários, geralmente também atrelado à inflação. Então, o ponto importante é o seguinte, se a Selic descer para 10%, para 6%, para 5%, o seu dividendo pouco vai ser afetado. Esse é o ponto principal. O que acontece principalmente é que você vai ter ali dentro ativos de inflação, então, se a inflação vier muito baixa, aí sim, você é muito mais afetado do que o CDI ou de onde a Selic estiver. O que é o ponto que eu quero trazer para você nesse vídeo? Imagina o seguinte, ó, o fundo está sendo cotado a 9,74, você está vendo aqui o preço. Desde o início, né, o fundo teve uma lateralização, digamos assim, ele não subiu de preço, assim como também não caiu de preço. O ponto principal é o seguinte, pessoal, hoje, quem está comprando o fundo, está comprando acima do preço. Então, ele está acima do valor patrimonial, ele está então, em 1,04 de valor patrimonial. O que acontece, pessoal? Quem está comprando, então, aqui dessa maneira, está comprando aqui, ó, ágio ou deságio de 4%. Cota mercado, 9,75. Então, quem está comprando aqui está comprando IPCA mais 8,68 e pela partezinha CDI, é CDI mais 0,81. Então, se você não tem ágio aqui dentro, você está comprando um pouquinho mais caro do que você poderia comprar se o preço tivesse, por exemplo, a 9,50. Ou você pode ver na imagem, a 9,50 você estaria comprando IPCA mais 9,38. Então, a diferença de taxa é bem expressiva, né? Estou falando de 1% ao ano a mais. Aonde que está o ponto de maior relevância para que você que tem MXRF no portfólio tem que olhar? O vencimento e o duration dos ativos. Vencimento dos ativos é quando o ativo vai vencer lá de fato, né? Daqui 5 anos, 8 anos, 10 anos, por aí vai. O duration é basicamente a volatilidade que você vai conseguir medir ali dentro desse ativo. Essa questão do duration, a gente não vai analisar tanto, não faz tanto sentido aqui para esse material que eu estou trazendo. É muito mais ali os vencimentos dos ativos que eu quero focar. Então, quando a gente olha para os vencimentos, ó, 2026, apenas 1% do portfólio, 2027, 0%, 2028, 3%, 2029, 6%, 2030, 11%, e a partir de 2031, 76%. Então, os vencimentos eles estão bem longos. Aonde que está o ponto importantíssimo aqui, pessoal? Suponhamos o seguinte, a Selic hoje está 14,25. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Se a Selic for para 6%, por exemplo, e suponhamos que o juro tá para 6%, o mercado aceite, está tudo bem, o que acontece depois para frente, tá, pessoal? Se você tem hoje IPCA mais 8 dentro do título do governo, comprando, etc., se o CDI vai para 6, você não vai ter mais esse IPCA mais 8, você vai encontrar IPCA mais 3, mais 3,5. Então, a maior dificuldade que a gente tem aqui é, nesse período agora, até 2030, por exemplo, o fundo tem taxas boas e um prazo alongado. A maior preocupação, ela entra de fato e chegar lá na frente e aí o fundo não conseguir mais reajustar e comprar esses IPCA mais 8 e pouco que tem no portfólio. Então é natural que daí sim, lá a partir de 2031, o fundo tenha uma queda nos proventos. Esse que é o ponto importante. Olha como é longo prazo, né? Estou falando de 2031, 2030. Então não é um negócio que vai acontecer para amanhã, para 2027. Seu portfólio vai estar blindado por um período de tempo mais alongado. E isso faz muita diferença para quem está visando ali os dividendos, visando os proventos, olhando para o médio e longo prazo. Agora, se você está visando médio e longo prazo e quer ter um portfólio mais consistente, eu vou deixar aqui embaixo o formulário para que você preencha, para a gente poder ter acesso, entender um pouquinho mais sobre o seu portfólio e como que você busca focar nessa sua aposentadoria, nessa sua geração de renda, e eu quero te ajudar durante esse processo. É só preencher o formulário aqui embaixo que eu entro em contato com você. Ó, pessoal, então, como eu mencionei, o vencimento dos ativos ele é extremamente importante. Ele tem duas moedas, tá? Dois lados da moeda. Primeiro, o lado negativo. Se, por exemplo, 2028, 2029, os juros aqui no Brasil vai para 20% e você vai ter IPCA mais 12, automaticamente o MXRF vai ficar com uma cotação bem machucada. Por quê? Ele vai ter ativo IPCA mais 8 dentro do portfólio e o IPCA vai estar mais 12. Então você está com ativo que vai depreciar o portfólio. Só que o contrário também é verdadeiro. E esse é o outro lado da moeda. Se o juro vier para baixo, ele vai ter um ativo apreciado dentro do portfólio. Então nós podemos ver a cotação se valorizando. Então, se o cenário for negativo, cotação cai. Se o cenário for positivo, cotação sobe. Cenário positivo é juro para baixo, tá? É uma lógica um pouco meio diferente, mas é assim que funciona o mercado de modo geral. E quando a gente está falando desses ativos, ó, dá uma olhada aqui comigo. Eu peguei os principais ativos dentro da alocação do fundo, tá? Então, quando você vai aqui, o primeiro ativo, que representa 3,74% do patrimônio do fundo, ele vence em setembro de 2030. E ele tem IPCA mais 9 ali como característica geral, 8,98.
Já quando a gente vai para o segundo ativo, é 2031, 3,36 do fundo e IPCA mais 10,8. Então, são dois bons ativos com duas boas taxas. Mas quando a gente já vai aqui para o terceiro, quarto ativo, e também são taxas boas, né, IPCA mais 9 ali na média, você vai ver que o vencimento é 2039, 2034, e quando você vai indo mais adiante, 2035, 2042, 2039, 2042 de novo. Então, esses ativos estão bem alongados com taxas que são muito boas. O ponto principal é, se você acredita que os juros vêm para baixo, esse fundo tende a valorizar além das cotações dos proventos continuarem no mesmo patamar atual. Esse é o ponto importante. Que o fundo continua pagando o mesmo provento de maneira muito robusta e, juntamente com isso, a cotação sobe, então você ganha nas duas pontas. Apesar de que, se você ganha na cotação, se você vender, vai ter que vender e pagar imposto de renda. Mas mesmo assim, esse juro composto, tanto do provento como também ali da cotação subindo, é o que agrega e faz o patrimônio subir de maneira muito intensa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe aqui embaixo seu comentário se você tem MXRF no teu portfólio, se você pensa em adquirir MXRF, o que você achou dessa ideia aqui geral sobre a questão dos ativos, dos vencimentos e também como que a Selic afetaria o portfólio de modo geral. E não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, isso vai sempre trazer mais vídeos para você na sua tela. Beleza? Um grande abraço.